Gente, a cidade de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, também sofreu com as fortes chuvas que caem sobre a cidade desde a madrugada deste domingo. O município, que está em estado de atenção, tem pessoas desalojadas e acolhidas pela prefeitura. E para falar sobre a situação da cidade e a atuação da Defesa Civil no município, entrevistamos agora aqui no JP Domingo o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior. Prefeito, bem-vindo, boa tarde. Oi, Lívia, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. A gente está trazendo aqui, prefeito, não sei se o senhor estava nos acompanhando desde o início dessa edição, a dimensão de todos esses estragos. A gente sempre bate na tecla de que essas tempestades, os temporais, as chuvas fortes, são fenômenos naturais. Mas quando há uma lacuna estrutural, o potencial de dano de uma tragédia natural se torna imenso, se torna gigantesco. E é o que a gente está percebendo em muitas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Queria saber como está a situação neste momento em Caraguatatuba e quais são os estragos registrados até agora. Vamos lá, Lívia. Estou desde a madrugada acompanhando com minha equipe da Defesa Civil, rodando todos os bairros da cidade. Nesse momento eu estou aqui no Centro Esportivo Municipal, que é o nosso local de abrigamento de pessoas. Nós estamos com 34 pessoas abrigadas aqui. Nós tínhamos mais 10 numa entidade parceira do município, mas essas pessoas já foram alojadas. E é importante as pessoas entenderem o que é desabrigado e o que é desalojada. Então aqui nós temos as pessoas desabrigadas e nós estamos acompanhando as pessoas, 44 pessoas ainda desalojadas. São pessoas que saíram das suas casas, foram para a casa de parentes. Desde ontem, da parte da manhã até hoje, por volta das 6 horas, em 12 horas, nós tivemos aí um volume bastante alto de chuva, chegou a 232 milímetros em 12 horas em Caraguá e quase 250 milímetros em 72 horas. Os bairros mais atingidos foram os bairros da região norte, a região do Massaguaçu, centro-norte, que é Olaria, Casa Branca, depois uma parte da Martim de Sá, também o bairro Rio do Ouro, que é o bairro que foi mais acometido pelas chuvas, e o bairro do Perequê, Mirim e Pegorelli, que é o do extremo sul do município, com a vizinha do município de São Sebastião. Graças a Deus nós não tivemos nenhum óbito até agora. Todas as nossas equipes, diversas secretarias dando todo o apoio de acolhimento. Várias pessoas perderam suas casas, seus móveis, eletrodomésticos. Cabe à prefeitura agora dar esse apoio, esse acalento. E lembrando que nós fizemos já uma campanha de arrecadação de material de limpeza, também roupa de cama, roupa de banho e também material de higiene. Quem puder ajudar a gente, nós estamos recebendo aqui no Centro Esportivo Municipal. Neste momento chove na cidade, prefeito, e eu não sei se não está chovendo então, né? Mas não, graças a Deus não. A expectativa, conforme a Defesa Civil, é de chuva, mas uma chuva bem amena, nada comparada com o que aconteceu nessa última noite. E agora nós estamos dando todo esse suporte. A ideia é a gente dar esse suporte para a população. Eu acredito que a Defesa Civil, como o senhor mencionou agora, esteja muito atenta a esses pontos mais vulneráveis. Eu estava falando agora há pouco com a Paula Nobre e a gente reforçou que, embora daqui em diante a chuva talvez não seja tão intensa, tão significativa, o solo segue muito úmido. Então, essas áreas mais vulneráveis têm um potencial de danos enorme, ainda que a chuva não seja muito significativa. Então, eu acredito que a Defesa Civil esteja nesses pontos. Há muitos pontos assim em Caraguatatuba, prefeito, que precisam desse monitoramento? Temos sim, Lívia. Inclusive, Caraguatatuba tem um marco histórico que a Defesa Civil do Estado de São Paulo, ela foi criada a partir de um evento que aconteceu em Caraguatatuba, que é a catástrofe de 67. E foi tiveram várias mortes naquela época. E desde lá, todas as nossas áreas são monitoradas. Nós temos várias intervenções que aconteceram de obras nesses últimos anos, sobretudo a área do contorno e também a duplicação do trecho de serra. Então a gente vem monitorando esses trechos que podem ser suscetíveis a escorregamento de terra. Aqui nós dividimos em duas partes. Então a Defesa Civil propriamente, os agentes da Defesa Civil, eles estão monitorando todas essas áreas. E depois as diversas secretarias estão dando acolhimento às pessoas que estão precisando. Destaco aí a Secretaria de Serviços Públicos, também a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Social,
também parceiros e entidades como a Sabesp, é uma grande parceira, tem nos ajudado muito, e o Corpo de Bombeiros aqui de Caraguatatuba. Então, todas essas forças, nós temos feito essa operação de dar suporte às pessoas que acabaram tendo seus bens, a água entrou em algumas casas, Lívia, e chegou a 2,5 metros de altura. É uma coisa assim que nunca tinha acontecido. Relatos desde manhã, que eu estou visitando bairro a bairro, relatos de pessoas falaram: prefeito, a gente mora há 30, 40 anos, a gente nunca viu isso. Perderam tudo. Então, agora cabe a gente dar esse suporte. Agora, prefeito, o nosso comentarista Cristiano Vilela está chegando aqui ao JP Domingo. Cristiano, bem-vindo, boa tarde, e vou colocá-lo aqui nessa conversa também. Vilela. Boa tarde, Lívia, boa tarde, prefeito, boa tarde a todos que acompanham o programa. Estamos todos, né, consternados com esses episódios, né, ocorridos em Caraguatatuba, em toda a região. E nesse sentido, prefeito, é importante, como o senhor já bem destacou, que está desde a madrugada acordado, de pé e percorrendo, né, uma série de localidades que apresentam diversos estragos. Eu gostaria de saber se o senhor tem tido algum contato, se o governador do estado ou o presidente da República, ministro de Estado, enfim, alguém das duas outras esferas de governo, federal e estadual, tem mantido contato, tem de alguma forma se colocado à disposição para auxiliar aquilo que Caraguatatuba e outras cidades da região estão passando nesse momento? Tem sim. Vilela, desde manhã foi formado um grupo de uma rede de comunicação no WhatsApp, com os 5 prefeitos aqui, 4 do Litoral Norte e o Caio de Bertioga, juntamente com o pessoal da Defesa Civil da nossa região. Recebi um telefonema do secretário de Estado, Gilberto Kassab, se colocando também à disposição. Eu tenho mantido contato no sentido de que em Caraguatatuba talvez tenha sofrido menos que as outras cidades, como Ubatuba e São Sebastião, e que o apoio para Caraguatatuba acho que tem que vir agora, que é uma coisa mais social, né, com colchões, com comida, com também material de higiene, limpeza. Eu acredito que eles vão dar esse suporte nesse momento. A gente, como eu falei, a gente já começou a campanha. Nós estamos aqui no Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves, o CEMUG, recebendo doações nesse sentido, para que a gente consiga acolher da melhor forma essas pessoas. Agora, prefeito, enquanto eu estou ouvindo o senhor, eu estou dando uma olhada aqui no site da Prefeitura de Caraguatatuba e até trazendo para a nossa audiência em números o tamanho dessa tragédia. Choveu em 12 horas, segundo a Defesa Civil, 232 milímetros, ou seja, reforço a informação que eu trouxe mais cedo. Isso significa 232 litros de água por metro quadrado em 12 horas. É algo muito fora dos padrões, até mesmo para uma cidade onde a chuva é comum, corriqueira, né? Exatamente, Lívia, e as pessoas às vezes não conseguem entender essa relação, né, em milímetros, o que se traduz na realidade. E aqui em Caraguatatuba nós temos um outro agravante, que a cidade é uma cidade plana, muitas vezes cota negativa em relação ao mar. E ontem nós chegamos numa maré de 1,4, que é altíssima, é fora do comum, uma média aí de 0,7, 0,8, ontem nós chegamos em 1,4. E justamente no período que mais caiu a chuva, no período que mais choveu. Então, essas duas associações acabaram levando a essas inundações. Então, é importante as pessoas entenderem, e você tocou num ponto assim que é muito específico e é muito importante. Né? O que é a quantidade de milímetros chovido num tão pouco espaço de tempo? O que representa isso na realidade? E aí, associado com a maré alta, infelizmente, aí nós tivemos vários dos nossos bairros alagados. A maré baixou, já subiu, agora por volta das 2 da tarde a maré subiu, e agora, imagino que agora entre 4 e 6 horas da tarde ela vai baixar de novo. Então nós estamos torcendo para não chover, para essa água vazar o mais rápido possível para o mar, e a gente conseguir fazer a limpeza das casas, dar suporte para essas pessoas. E aí eu ressalto mais uma vez que todo o nosso time está na rua desde a madrugada. Eu passei agora de novo no bairro do Rio do Ouro. Eu fui na parte da manhã e fui agora à tarde.
E as pessoas, elas se compadecem, elas conseguem ver que foi um fenômeno da natureza, que foi fora do comum essa chuva. Como eu relatei há pouco, pessoas que moram há 30, 40 anos no local, que nunca tinha acontecido desse jeito. Até chove mesmo, às vezes alaga um pouquinho, meio metro, 1 metro, mas é uma coisa muito rápida. Nós estamos falando em 2,5 metros de água em algumas casas. E casas altas, casas que ficam bem acima do nível da rua, né? Então foi assim uma situação calamitosa, uma situação atípica e agora torcer para não chover mais, para a gente conseguir dar o suporte. São Sebastião, onde nós tivemos um registro de morte, uma mulher de 35 anos por causa de uma árvore, de uma queda de árvore diante de toda essa chuva, de todos esses temporais. A prefeitura chegou a decretar estado de calamidade pública. Isso abre um caminho mais fácil para a liberação de recursos e até desses trâmites que envolvem essas questões relacionadas a município, estado e também governo federal para facilitar a liberação de recursos para lidar com toda essa tragédia. Isso foi feito ou será feito em Caraguatatuba, prefeito? Quais são agora os projetos e propostas para os próximos dias para enfrentar os estragos que já foram registrados e também estabelecer ações preventivas para se evitar novas tragédias? Inicialmente, nós vamos manter ainda a cidade em estado de atenção. Nós conversamos há pouco com a Defesa Civil Estadual, eu mesmo falei com o Tenente Roncato. Provavelmente o Estado deve decretar fazer algum decreto em relação à calamidade pública estadual, mas por hora nós vamos manter o estado de atenção, por isso a gente tem pedido o apoio das pessoas em termos de doação. A Prefeitura tem alguns contratos e alguns registros de preço para compra desse material, seja uma comida que nós estamos servindo em alguns pontos, e aí eu destaco na escola lá do Rio do Ouro, a gente montou uma base para servir comida para a população. Depois nós temos algumas ajudas que a gente já recebe durante todo o ano, que são as cestas básicas, então em momento oportuno nós vamos entregar essas cestas básicas. E quando eu falo no momento oportuno, como eu tenho tempo para explicar, não adianta levar uma cesta básica para uma pessoa agora que está com seu fogão totalmente comprometido. Então, o que nós fizemos? Nós colocamos lá assistente social, colocamos auxiliares de enfermagem, também toda a equipe de limpeza, acolhendo essas pessoas da melhor forma. Montamos uma base muito próxima onde aconteceu esse maior estrago, que foi no bairro do Rio do Ouro, e nós estamos servindo comida para essas pessoas. E amanhã, eu imagino que eles já vão restabelecer, aí assim, nós vamos fazer visita casa a casa, com a assistência social, entendendo o que eles precisam, entregando uma cesta básica, material de limpeza, e por isso que é importante também o governo do estado, nesse momento, porque pessoas perderam colchões, sofás e diversos outros elétricos. E é importante o governo, de alguma forma, seja municipal, seja estadual, ser suporte para que essas pessoas consigam retomar suas vidas. Abri uma brecha nessa entrevista, prefeito, porque a gente tem mais atualizações do Corpo de Bombeiros. Até às 3h da tarde deste domingo, até agora há pouco, o número de óbitos confirmados é de 3 pessoas. A gente estava informando aqui a nossa audiência 2 mortes, mas depois de todo esse trabalho do Corpo de Bombeiros e da interação entre esses órgãos que cuidam dessas ações emergenciais, já chegamos ao número de 3 mortos. Temos então uma criança de 7 anos, uma menina em Ubatuba. Temos essa mulher de 30 anos, na verdade, não 35, segundo o Corpo de Bombeiros, em São Sebastião, e mais uma morte em São Sebastião de um bebê de 9 meses. E muito possivelmente, à medida que essas autoridades, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, equipes das prefeituras forem atuando no combate a esses danos, a esses prejuízos por causa desses temporais, talvez tenhamos a elevação deste número. Não é o que a gente espera, mas a gente segue de olho aqui, acompanhando passo a passo o trabalho dessas autoridades. Vilela, falávamos ontem, inclusive, não sei se você quer questionar algo nesse sentido ao prefeito, sobre a questão das construções em locais irregulares, que isso potencializa um risco ainda maior, porque se são locais irregulares, há razões para se não construir ali. Mas muitas vezes
O desemprego, as questões sociais e tantos outros pontos relacionados a essas questões sociais acabam empurrando muita gente para essas áreas. Aí as construções são realizadas, as pessoas passam anos ali até que vem uma chuva enorme, como a gente tem acompanhado nesses últimos dias, e traz uma tragédia nessas dimensões como a que a gente está noticiando aqui hoje no JP Domingo. Não sei se é uma realidade de Caraguatatuba, se há muitas construções irregulares. Inclusive, prefeito, antes de passar para o Vilela, já que eu contextualizei toda a questão, passo primeiro para o senhor. É uma realidade essas construções irregulares muito latente na cidade? Vilela, já passo para você, tá? Sim, Lívia, é uma realidade. Como qualquer cidade litorânea, as pessoas querem vir para cá. O próprio momento que a gente vive agora, um momento pós-pandemia, acaba até potencializando isso aí. Aqui em Caraguá, de maneira especial, a gente tem um projeto muito forte de regularização fundiária, que é um projeto onde a gente acaba estando mais próximo da população, entregando o título da regularização, a pessoa passa a ser dono daquele imóvel e, consequentemente, a gente consegue levar os benefícios públicos. Caraguatatuba, historicamente, tem vários núcleos que estavam congelados há anos e núcleos que nós estamos enfrentando agora e levando serviços públicos. Algumas casas ainda em área de risco, algumas construções a gente tem pedido a retirada, né? Determinando a retirada. Estamos construindo agora algumas casas populares para, inclusive, acolher essas pessoas. Eu tenho recebido algumas críticas nesses últimos anos, nos últimos meses, na verdade, porque a nossa fiscalização ela tem sido bastante enfática, muito dura em relação a invasões, seja em área de risco, seja em área que não está em risco, mas é importante partilhar dessa informação, porque, de fato mesmo, como uma cidade litorânea, as pessoas querem vir para cá. No momento pós-pandemia, ainda mais. E aí não tem essas regras. Aqui a gente tem coibido muito forte. Talvez eu tenho recebido relatos, hoje eu recebi pelo menos 3 relatos da região do Casa Branca, Olaria e Martim de Sá. Pessoas que falaram hoje que, olha, prefeito, antes da obra do contorno, a gente não tinha essas chuvas tão fortes, ou não inundavam tanto. Até pedi para o pessoal da minha Secretaria de Obras acompanhar esses relatos e ver onde estão esses gargalos. Mas, de fato mesmo, é uma realidade. Aqui em Caraguatatuba a gente vem coibindo e existe um monitoramento dessas áreas e a gente sempre orienta para que as pessoas não fiquem. Caso seja muito extremo, a gente ordena a retirada e faz a demolição. Vilela? Prefeito, estamos num feriado, em meio a um feriado de carnaval. Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba são cidades que atraem um grande número de turistas nesse período. O fato da cidade estar com uma ocupação acima do que seria habitual para um dia comum, para um momento comum, isso de alguma forma prejudica, atrapalha o serviço da prefeitura, da Defesa Civil, o serviço dos bombeiros, enfim, isso de alguma forma faz com que tenhamos um cenário de maior sensibilidade, atrapalha um pouco, de alguma forma faz com que o poder público sinta maior dificuldade em dar atenção à sociedade, ou o senhor entende que esse número bem superior de pessoas envolvidas e pessoas presentes na cidade acaba não influenciando tanto? Nesse caso em específico, Vilela, não foi a causa, né? Não atrapalhou, na verdade. Gente, só quem está aqui e viveu a quantidade de chuva de ontem é impressionante. Eu tenho 42 anos de idade. Eu moro em Caraguatatuba desde uma semana de vida. Eu nunca tinha visto uma chuva como essa. É fora do comum. E olha que a minha gestão, estou na segunda gestão, já sou reeleito, é marcado por enfrentamento de chuvas, por incrível que pareça. Eu nunca tinha visto um negócio como esse. E as pessoas estando aqui, tanto turista como veranista, acabam atrapalhando. Talvez um pouco na mobilidade, né, do atendimento, deslocamento de um ponto ao outro. Mas isso é muito pontual. E como nós estamos com as viaturas, tanto da Defesa Civil, com a Guarda Municipal, Bombeiro, as ambulâncias, aí a gente tem o Giroflex, a Sirene, a gente acaba conseguindo passar um pouco mais rápido. Não acredito que tenha interferido ou dificultado
O grande ponto foi o volume mesmo de chuva, foi fora do comum. Fora do comum, é impressionante. A Defesa Civil do Estado ela já vinha alertando, a gente já tinha feito uma comunicação da possibilidade dessa chuva, só que a realidade é bem diferente, né? Mais uma vez, é de se impressionar o volume de água num tão pequeno espaço de tempo. E aí eu partilho com vocês, inundou em locais mais afastados, geralmente inunda um pouco mais na beira dos rios, e aqui nós temos 4 grandes rios na cidade, mas na região central, que é uma região super alta, também alagou. Tem relatos aqui de pessoas que trabalham comigo que a água subiu 2 ou 3 palmos na região central. Então a gente vê que foi uma coisa que acabou acontecendo em toda a cidade, em todo o litoral norte. E eu quero aqui, inclusive, me solidarizar aí com os prefeitos, tanto a Flávia, prefeita de Ubatuba, como o Felipe, prefeito de São Sebastião, né? E lamentar essas mortes. É muito ruim para quem está no governo. A gente trabalha o ano inteiro, faz diversos serviços, investe, né? E acaba acontecendo isso. Então, deixar aqui a minha solidariedade. Prefeito, para a gente fechar então, o senhor no início da entrevista passou alguns canais de comunicação com a Prefeitura e Defesa Civil para ajudar nesse auxílio a essas pessoas que estão sendo atendidas pela Prefeitura, que estão desabrigadas. Queria que o senhor reforçasse para a gente esses canais, por gentileza. Perfeito. Então, todos que estão nos acompanhando de Caraguatatuba, nosso time está todo na rua, à disposição. Caso precise de remoção, de um acolhimento, nós temos aqui no centro esportivo, está preparado para a gente acolher as pessoas. Caso precise do serviço da Defesa Civil, liga no 99. Depois nós temos ainda o Instagram, o Facebook da Prefeitura, que as pessoas têm muito mais fácil. Tem meu Instagram pessoal, agora às 18 horas vou fazer uma live também contando um pouco, relatando um pouco de tudo que foi esse domingo, né? E colocar à disposição. Quem puder fazer essas doações, né? Então roupa de cama, roupa de banho, também material de higiene pessoal, material de limpeza, pode trazer aqui no Centro Esportivo. Nós estamos aqui direto desde a madrugada desse domingo e vamos ficar aqui até a gente conseguir relocar todas essas pessoas. Gostaria de agradecer-lhe, prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior, por ter parado um pouquinho essa rotina intensa de trabalho, principalmente neste domingo, para trazer essas informações e orientações para a gente. Boa sorte, bom trabalho a vocês e contem sempre aqui com a Jovem Pan News. Eu quero agradecer Lívia, Vilela e todo o time da Jovem Pan. Obrigado pela oportunidade. Sempre muito bom, vocês que conseguem falar com o Brasil inteiro. E é muito bom ter esse tempo para a gente retratar mesmo o que aconteceu, né? E, mais uma vez, colocar à disposição da população. Obrigado. Um abraço para vocês, um ótimo final de domingo, que seja uma semana repleta de paz e muita bênção. Com certeza. Obrigada, prefeito. Boa tarde.